Diletos amigos, saudações a todos. Bem-vindos a mais um Semcast. Hoje vamos iniciar uma série de podcasts relacionados a temas específicos. E o assunto escolhido foi crâniosinostose. E para isso convido a doutora Alessandra. Muito obrigada pela presença, né, pelo convite, Anderson. E realmente eu teria que começar com crâniosinostose porque paixão é paixão, né? Então... A doutora Elisa. Obrigada pelo convite, e eu estou mais para aprender hoje do que para ensinar muita coisa. E nós vamos fazer um bate-papo, espero que agradável, sobre o tema de crâniosinostose. Até porque o especialista é o entrevistador, então a gente vamos trocar. Eu acho que a gente devia trocar o papel. Nós ficamos no papel que está difícil, né? Exatamente. Podemos fazer essa experiência. Vamos aprender hoje. Bom, o que seria crâniosinostose? Antes da gente falar sobre o que é crâniosinostose, a gente tem que falar que existem suturas, né? Então, a gente não pode ver o crânio, né, depois o Anderson vai me corrigindo, como uma estrutura fechada, uma estrutura parada, né? A gente tem as famosas moleiras, né? A Elisa sabe mais que a gente, assim, os mitos das moleiras. Então, para que servem as moleiras, né, Elisa? Para que as suturas, né? O crânio é feito como se fosse um Lego, temos um monte de pecinhas que se conectam através de juntas que seriam essas suturas. Então, eu acho que é muito importante a gente falar do papel disso, né? Para que servem as suturas, Elisa? Ah, pronto, sobrou para mim que menos entendo do assunto. Mas você é que está mais próxima do... Isso, então. Vamos falar da sutura. Então, sutura exatamente é isso. É onde junta os dois pedacinhos do osso. E por que o crânio da gente tem vários pedacinhos? Porque a gente nasce com a cabeça, primeiro, muito menor do que vai ser no final, no adulto. Mas o mais importante de tudo é que a nossa cabeça tem que passar... No canal do parto, né? Eu ia dizer pelo buraco da fechadura. Então, a gente tem uma cabeça muito grande que tem que passar por uma área que vai, né? A maioria das pessoas não sabe disso, mas o colo ele vai alongar no máximo para 10 centímetros de diâmetro. E a cabeça da gente, logo do recém-nascido, é um pouco maior que isso. Então, os ossinhos são quebrados pela natureza, vamos dizer assim, em vários pedacinhos, para acomodar. A gente passa pelo buraquinho, e aí o que acontece? Agora eles podem se recolocar, permitir que cresce, então alguns vão fechando primeiro e outros vão fechando depois. Os que fecham depois são as famosas moleiras, né? Que é porque é o último buraco a se fechar e que todo mundo morre de medo, porque põe a mão no alto da cabeça e fala: nossa, mas é molinho, né? Então não tem osso ali? Então é isso que eu acho que a gente podia esclarecer hoje. Sim. Primeiro, o básico, né? O que é o normal. Esse primeiro a gente pretende justamente isso para dar sequência aos próximos, né? Porque se a gente vê assim, a importância dessa maleabilidade, né? Se você pegasse um ovo e tentasse passar por um buraco de uma garrafa, ia chegar todo esmigalhado. E isso não acontece. Então, assim, é como se esse ovo, a casca do ovo se moldasse e permitisse se voltar à sua posição no final. A sapiência da natureza. Isso que a gente falou. Eu brinco, a gente quebrou o ovo antes dele tentar passar para depois ele se consertar. Isso é incrível. Eu brinco que tem que ter um engenheiro nessa brincadeira, porque não é uma obra do acaso. Ninguém me perguntou, porque eu não ia ter essa brilhante ideia. Bom, e crâniosinostose? O que se entende por crâniosinostose? Crâniosinostose, eu acho que é uma resposta que você, né, tem que nos dar, né, Anderson? Porque, assim, seria esse fechamento precoce dessas suturas, né? Então, assim, vamos começar a pensar o que é fechamento precoce, né? Essa soldadura, né? Porque a crâniofacial aqui acredita que sutura não fecha. Né? Nunca. Então, assim, para um cirurgião crâniofacial, a gente acredita que as suturas elas foram feitas justamente para absorver o impacto da mastigação. Então, além de todas as coisas que vocês vão falar, né, vou puxar a sardinha para o meu lado, a sutura ela tem que ser viva até o final da vida. Mesmo aqueles idosos, 90 anos? Mesmo os idosos de 90 anos. A verdade, quando a gente faz um exame, vamos falar de um velhinho, uma tomografia,
Você enxerga as suturas. Exato. Elas existem. Mas Pra elas gente, são nós fusionadas de dois, uma ela forma... tava fechada. Mas ela pelo existe. visto, ela não E, tá, e né? por que que a gente, quando a gente compra um modelo, alguma coisa, eles fazem com as suturas ainda? A gente, aliás, podia pegar o Não, nosso A amigo para sutura, ajudar a gente a mostrar isso que a gente está falando. Vocês não Bom, querem? a priori, só apresentar, quem não conhece, esse é o Yorick, tá? No próximo eu contarei por que que ele tem esse nome. É um convidado Um importante para a convidado aula de importante hoje. para a aula de hoje. então você vê que sempre o crânio é representado com esses desenhos, Isso, né? Ale. Por que Acho que a que seria gente, legal você né? mostrar. Por que que toda vez que a gente vê um crânio, ele vem com desenhos, né? Então, porque fica mais bonito? Não, é porque os desenhos, eles existem ou deveriam existir até o final da vida. Isso. E eles, Os desenhos que você está chamando são essas linhas as todas linhas, tortas, né? as linhas tortinhas, elas estão aí para justamente absorver esse impacto da mastigação e até da própria pulsação do cérebro, né? Que o cérebro pulsa. E então, o osso existe uma pequena maleabilidade, mas que ela existe e deveria ficar até o final da vida. Quando fecha um ou outro lado, vocês vão ver que existem crânios que fecham um ou outro lado, isso é por um desequilíbrio muscular. Ou um desequilíbrio de forças, que depois a gente pode explorar Uhum. isso melhor. Então, é por isso que Hum. a gente teria esses fechamentos. Bom, e o que ocorre quando, por exemplo, uma sutura se fecha? Isso, e antes da hora, né? Eu acho que é Isso. isso que a gente estava Eu acho que falando. Exatamente. essa é a Mas nossa uma... pergunta para do O neuro. que que é, Isso. o que que é antes da hora? Por que você tem que garantir que essas suturas vão ficar abertas, pelo menos nesse começo? Porque qual que é o papel da neurocirurgia, né? Então, assim, de garantir que essas suturas, elas deveriam ficar abertas por um tempo. É, Até quando e existe quando? pela natureza, existe um período em que a gente acredita que essas suturas vão se fechar naturalmente. Mesmo porque nós adultos não temos a moleira aberta, né? Então, assim, no processo de desenvolvimento e de evolução, nós temos períodos que esse osso vai se fusionando, né? É até interessante o que você falou com relação à mastigação, que realmente é um dado a mais para ser É uma colocado aqui. crença, né? Realmente, assim, Aham. é uma coisa que eu acredito, né? E que E, eu mas, tenho assim, você visto acredita muito. que depois do crânio formado, ele tende a formar essa caixa compacta para proteção. A gente também não pode ter um crânio mole Uhum, resto da para vida. cair e ter um trauma e ficar um crânio mole o resto da vida, né? E, assim, existe um design, né? Um desenho do cérebro em que ele vai se formar naquela evolução que a anatomia conhece, né? Que qualquer um que abrir um desenho do cérebro vai ver que ele tem aquele formato. O problema é quando você tem um fechamento, é que possivelmente, mesmo que seja de um lado, mesmo que seja um pequeno, ele pode promover uma deformidade nisso. O quanto isso pode ocasionar uma lesão, não se sabe bem ao certo. Mas, assim, crâniosinostoses mais complexas, um pouco maiores, as avaliações neuropsicológicas observam-se alteração com relação ao padrão. Eu vou te provocar antes disso, Isso. Anderson, vou te provocar. Até que idade esse crescimento, né, devido às suturas, deveria assim, é mais importante para vocês dois, né? Porque para o Sim. pediatra e para o neuro. Até que idade você vai falar, não, nossa, o cérebro cresce muito, até É. tal idade a gente precisa se preocupar. Eu acho assim, existe uma curva, né, de crescimento de perímetro cefálico que essa curva é feita como? Mede-se um punhado de cabeça, e existe uma média, e você vai tendo o desvio padrão dessa média que você tem essas curvas de crescimento, tá? Acredita-se, né, que pelo menos até os 6 anos de idade é onde tem esse crescimento mais exponencial. Mas até ele continua crescendo até 11, 12 anos, é onde ele estabiliza. Tanto é que a criança tem essa característica, né, ter a cabecinha maior E que por o que a resto gente do se corpo. preocupa tanto até 1 ano, Sim. 2 anos? Por quê, Elisa? A grande verdade, acho que só para quem não é especialista no assunto para entender, é que a gente tem, da hora que a gente sai do útero, acabar de nascer, até 1 ano de idade, a gente tem a segunda maior fase de crescimento na vida. A primeira foi dentro do útero. A gente saiu de 2 celulinhas, virou uma pessoa. E aí a gente, praticamente, uma média, bem leigamente dizendo, a gente vai triplicar de tamanho em 1 ano. A gente vai passar de uma média de uma pessoa de 3 quilos
para uma média de uma pessoa de 9. E o cérebro da gente vai mais do que vai aumentar nessa mesma proporção. Por que a gente está falando dos É. 6 anos? Porque, basicamente, aos 5, 6 anos, a gente vai ter o último crescimento Uhum. em termos de tamanho e tudo mais, né? Então, a gente está falando aqui em termos de volume, né? Não estamos falando de qualidade, de Justamente. dentro e tudo mais. É de tamanho mesmo. É o tamanho do cérebro de uma criança, aquele que teve que passar, né? Que eu brinquei pelo buraquinho da fechadura e tudo, ele vai o ossinho vai meio que desamassar e ele vai ter que permitir o cérebro a crescer muito num período curto, Sim. de um único ano. E ele não pode soldar Por isso antes, que, né? como pediatra, a gente fica muito preocupado nessa fase. Isso a gente já comentou até em outros episódios, mas só para recordar, é muito importante a medida. É uma ferramenta barata, que todo mundo pode ter. O pediatra simplesmente pega uma fita métrica e mede. E com isso, ele pode descobrir: está crescendo demais, está crescendo de De menos, e ele é obrigado a olhar para a cabeça da criança Uhum. e ver: está crescendo estranho? Está crescendo mais de um lado? Está É, crescendo mais do outro? Está crescendo para cima o que deveria estar crescendo para o lado? Que aí é o que a gente é. começa a achar estranho e manda para o Então, especialista Só ver: está tudo reforçando o que bem? você falou, é justamente isso, né? Porque nós, como espécie, né, nós não nascemos às vezes preparados. Não é igual um cavalinho, um bezerro que já sai Isso. andando. Nós não, precisamos. Esse crescimento que a Elisa falou que após o parto você ainda está ali desenvolvendo. Então, assim, a E gente está vendo que a importância do pediatra, né? Então, sim, o pediatra tem que estar muito atento, porque é ele quem hum, diagnostica, né? Ou ele ou a Ele avó, tem que perceber isso. é, né? A Ele ou a ideia é ele avó. perceber antes da avó. é, Exato, Mas a avó é sempre aquela que vai no consultório e fala: tá torta a cabeça do meu neto. é. exato. Tá muito torto. Eu acho que assim, ninguém procura assim, um neurocirurgião ou um cirurgião crânio-facial por achar que está torta a cabeça da criança. Realmente, sim, é fundamental que o pediatra faça essa avaliação inicial. E tem um ditado, né, fala que o diabo é esperto por ser velho, né, não por ser diabo. E por a Elisa, com toda a experiência, e ela já passou por várias fases. Nós mesmos já pegamos pacientes que de uma época em que achava-se que a craniosinostose não precisa tratar, tá? E por isso a importância do pediatra, justamente para levar esse paciente para o lugar correto com a maior brevidade possível. Exato, pelo menos para ir É. acompanhando, né? Então, A assim, verdade é que a posição do pediatra, nesse caso, o médico de família, ou quem estiver acompanhando, ele é o alerta. Uhum. Ele vai alertar a família a prestar atenção em todas as outras coisas que podem estar envolvidas nesse problema, né? Porque a grande verdade é que as pessoas conhecem a moleira e sabem, mas não sabem para que serve a moleira. A preocupação da avó com a moleira não vai bater porque vai machucar o cérebro da criança. Mas a nossa preocupação como médico é permitir que ele cresça e essa moleira fique o tempo que ela for necessária, E assim, né? explica um pouquinho para a nossa audiência, de preferência em termos leigos, né, o que deve ser observado nesse crânio, né, de uma criança, ou na cabecinha da criança para... A grande verdade, É, assim, toda consulta, por incrível que pareça, não parece, às vezes as pessoas não percebem, mas a gente sim, palpa, a palpa. gente vai lá, simplesmente É uma passa a mão pegadinha. e procura as linhas. É possível fazer isso, né? Até muitas vezes eu tenho em algumas consultas, a mãe fala: ai, doutora, tem algum problema, tem uma linha aqui, né? É, Eu falei: ah, que bom, Nossa, bom, não, né? que bom, eu era até para vou, ter eu vou mesmo, até né? vou interromper, porque teve um caso muito interessante, assim, eu acompanho umas crianças que têm fissura, tal, eram 2 gêmeos, lá, 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 e naquela agitação, a gente brincando, tal, e ele: tia, eu quero pesar", tal, "não, eu vou te levar para pesar". E na hora que eu levei ele até a sala de triagem, a gente tem a coisa carinhosa, né, botei a mão na cabeça dele, e eu senti uma crista, né. Aí eu pesei ele e voltei passando a mão, né, eu já tá Já benzendo, menina, não é possível. benzendo a Porque assim, aí eu criança. voltei passando Que a mão criancinha no bonitinha, né, né? Não e aí pode parar de pôr puxando a mão. assim, né, porque às vezes não quero Hum. alertar os pais por uma coisa que às vezes você nem, né, tinha pensado, que a criança já estava com 5, 6 anos. E aí eu passei a mão, passei a mão, passei a mão,
E aí eu senti uma cristazinha, na hora que a gente sentou, eu falei: "Ah, a gente vai ter que fazer uma toma". Né, porque assim, era Sim. uma criança de fissura, de não tinha nenhuma outra relação, mas a gente faz essa E palpada até sem querer, né, às vezes exa a gente tá benzendo ali a é isso que eu tô criança ali. falando, vira uma coisa tão instintiva, que agora que a gente está conversando, eu me lembro poucas vezes de comentar para os pais que o que eles acham que eu estou fazendo um carinho, É, na verdade é um exame, né, um exame físico, eu tô mas vendo a isso cabeça, porque é tão instintivo meu, que eu já faço mesmo quando a criança não precisa. mas você É, eu sabe também, se é que fissurar, não isso sei, eu sem querer eu passo a mão já quando a ponho a gente vai ver curazinhas. criança que a gente não está examinando, tipo assim, É, a gente filha faz isso Filha também, do de passa a amigo, mão. amigo, a gente filha do amigo, não é sem querer a a gente gente vai passa, vê se tá tudo já bem, dá não. aquela primeira. Isso. Então, uma outra, acho que até mais curiosidade, mas é legal a gente dizer que a gente tá falando tanta moleira, né? Tanto eu, o Anderson, como aqui, mas a gente lembrar que não é a única moleira, né? Sim, É que a moleira que os pais percebem, porque é grande. Mas a gente tem outras. E eu tô lembrando disso porque alguns pais, e principalmente a avó, já veio desesperada. Olha, tem um molinho aqui, tem um molinho aqui. Sim, que bom, porque outro é normal, né? E eu já vi médicos se assustar, que não é pediatra. Ué, por que tá mole aqui? Gente, anatomia, né? anatomia, Vamos lembrar das nossas aulas básicas, tudo. isso no caso para Elisa, porque a gente é como se estivesse abordando alguém que ainda não tem um diagnóstico, né. Isso. O que que você observa no seu exame? Primeira Então, coisa que a gente faz, principalmente nesses antes de mais primeiros nada, o formato, né? Eu sei que as vozes, todas as vozes reclamam que a cabeça tá torta, todas. E às vezes tá mesmo, né? A gente tem que lembrar que tem coisas, porque senão pode ser quem vai assistir agora vai todo mundo achar que o netinho tem sim, sinustose. Vício de postura, né? A gente acaba tendo a criança, os ossos estão soltos, eles não estão uhum. totalmente soldados. Então, se a criança dormir 100% das noites e passar o dia inteiro lá, vai ficar torto, né? Claro que não um torto absurdo, mas a gente, assim, primeiro ouvir a queixa, né? A gente sempre ouve. Mas é isso, vamos palpar, passar a mãozinha na cabeça da criança e usar a fita métrica. É, o Tá fora do padrão, e é isso, o fora do padrão, o pequeno, porque a gente tem né, vamos lá, a cabeça é meio arredondada. Se ela estiver crescendo para cima, de um jeito esquisito. esquisito, a medida geralmente do redondo vai estar menor. Uhum, Não quer dizer que a cabeça está crescendo menos, mas já é um alerta. Já sim. é um Então assim, alerta para a É, gente ver, e os né? dados estatísticos de tabelas, eles são muito fidedignos, né, Isso. comparado com altura, peso, Então, e a gente tentar não usar desculpas, né? Aqui no Brasil a gente tem uma desculpa muito grande. que a Todo tabela mundo diz que os nossos dados moradores e a população mais do Nordeste tem a cabeça grande, então a desculpa é da. E não é desculpa, gente. A tabela nossa é brasileira. Foi feita por nossa, eu nem sabia, sério? brasileiros. Ah, Então, é uma média então, a brasileira média, a já. gente não está levando em conta a cabeça de outras pessoas. A gente está usando em média. Claro que alguns consultórios você pode usar tabelas de outros países, mas, em geral, a gente usa tabela feita com população nacional. mas isso é igual, por exemplo, Franca, que é fábrica de calçados, eles usam dados com relação à população brasileira, Ao eles não pé es das aos pessoas pés das pessoas brasileiras, aqui, né. claro, não Então, vou assim, usar os dados têm que ser isso. das pessoas que moram aqui, né. Então eu acho que assim, então eu vou voltar um pouquinho mais, assim, para a gente poder, deixar bem claro, assim, quais os 2 principais papéis, então, das suturas, né. Uma é permitir a passagem do canal do parto e a outra é permitir esse crescimento, tá. Anderson, o que que acontece se não crescer? Então, o cérebro vai crescer de qualquer forma, exceto se ele encontrar essa parede, esse muro. Então, ele não crescendo de forma adequada, é bem provável, né, com uma certeza muito grande, de que ele não vai desenvolver de forma adequada. E aí sim pode acarretar problemas que, que talvez não sejam tão vistos, né, em uma infância muito precoce, mas que no futuro ele pode ter alguma alteração que em exames mais específicos, como um teste neuropsicológico, possa pegar. Então, assim, a gente tem uma coisa muito importante, que é, assim, Isso. prejudicar o desenvolvimento Sim. e, de novo, puxando a sardinha para o meu lado. Então, toda vez que
né, como o Anderson falou, o cérebro vai crescer. Ele, Bom, ele vai fazer o primeiro, possível para exato, crescer, né? ele vai achar o espaço dele. Então, ele vai aproveitar. Se por um acaso uma se fechar, ele vai buscar Vai crescer o para outro espaço lado. para o outro lado. E quando ele usa o outro lado, ele vai deformar o crânio. Antigamente, a gente mandava fazer uma franja, né? Cortava uma franjinha na criança e falava assim: ah, não tem problema, ele compensou. Então, essa história do compensar hoje está um pouquinho por terra, mas embora assim, ainda tenha alguns médicos que ainda Algumas acreditam crenças, né? que possa compensar. E a outra coisa é que quando ele compensa, ele vai compensar não só entortando a cabeça, que pode deixar crescer a franja, né? Mas não é isso, né? Hoje, assim, a gente sabe que a forma craniana ela é importante, mas o mais importante que eu brinco que, assim, o crânio, né? O teto da face é o chão do crânio, é um apartamento de 2 andares. Então, tudo que acontece em cima vai repercutir para mim, lá embaixo, né? Então, na hora, tudo que se entorta no crânio vai entortando a face. E se a gente deixar isso, né? O mais tempo, assim, a gente tem mais dificuldades, né? Então, claro, tem a parte de deformidade de posição, que é uma coisa que a gente pode Isso, a conversar. gente vai falar em um próximo É. episódio. Eu acho que só queria amarrar e dizer assim, ó, que antes, né, há alguns anos atrás, a maior preocupação era o cérebro crescer, encontrar a parede e a gente ter sintomas desse sofrimento, Uhum. sintomas graves, né? E o que a gente está querendo deixar bem claro aqui, pelo menos como pediatra é o que eu estou entendendo, é, é, a gente tem muita coisa para fazer antes. Sim. É um absurdo a gente esperar uma coisa que já está chegando, quase pondo em risco a vida da criança. Porque tudo bem, a gente resolveu antes, ela nem estava morrendo. Não, ela não está morrendo, mas com certeza isso vai afetar. Vai afetar o aprendizado, vai afetar, de algum modo, o desenvolvimento dela. A gente não tem como predizer se a personalidade, se o entendimento, a relação, exatamente. Mas o que a gente tem visto é que se a gente deixar para depois, vai ter um preço a se pagar e que pode ou não ter tempo de corrigir. Então, é importante. Sim, Não é sim. uma coisa assim, não vamos esperar a criança estar vomitando sem parar, chorando de dor que o cérebro está Tá crescendo. Não, a irritado. gente não pode chegar mais nesse ponto. A gente aceitava que antigamente era aí que a gente ia decidir se ia fazer uma cirurgia. Hoje a gente tem como Hoje eu acho detectar que a as coisas tecnologia a muito. gente Isso. consegue Então, identificar para proporcionar o melhor tratamento. e como pediatra, o que eu acho mais importante é a dúvida tem que existir. Sim. Sim. Se existe a dúvida, procure o especialista, que vai te dizer se você está certo ou está errado, né? Se a avó está em dúvida, se a mãe está em dúvida, a gente tem que dar ouvidos, A gente tem porque tempo para geralmente a isso. nossa primeira queixa é uma bobagem que foi desmerecida, que alguém comentou, e vocês já passaram por isso, vocês que atendem a criança que tem o diagnóstico e tudo mais, se você conversar, muitas vezes alguém da família fala, mas eu disse, e falaram que não era. Falaram, eu percebi, porque quem está lá no dia a dia está percebendo que alguma coisa está estranha. Quem é avó, que tem vários netos, quem tem experiência, está olhando e fala assim, tá diferente. E assim, tem que lembrar o seguinte, né? O pediatra ele tem uma importância tão grande, porque, por exemplo, já teve casos, mas isso há muito tempo, que o pediatra contraindicou uma cirurgia. Então, é isso que eu Entendeu? estou dizendo. Mas Por assim, quê? Porque a gente sim, acreditava que só era para não, operar quando tinha um sofrimento importante. Não, e o mas eu, sofrimento que a gente não está vendo, a mas eu gente só digo na vai demorar 10, responsabilidade 20 mesmo anos do para ter, pediatra, né? no que ele É, precisa, né? Isso. melhoraram muito a nossa acuidade Uhum. de percepção das lesões, né? Isso. Bom, eu acho que abordamos o interesse nesse episódio inicial. Lembrando que existe um episódio nosso sobre os 100 primeiros dias de criança com a doutora Elisa, tá? Quem tiver interesse pode procurar aí na lista dos nossos episódios. Gostaria de agradecer a doutora Alessandra. Muito obrigada. A gente tem muita coisa para conversar sobre craniosinostose. Doutora Elisa. Muito obrigada, mas com certeza a gente vai continuar falando sobre isso, porque a gente só foi a casquinha do Tá assunto. arranhando. Não, e estaremos de volta no próximo episódio, dando continuidade a essas informações sobre crâniosinostose. Muito obrigado à nossa audiência e até o nosso próximo episódio.
mais.